Gente, agora sim. Muito bem, agora a nossa reunião já vai começar. Vamos dando as boas-vindas para todo mundo. Vamos lembrando, né? Hoje é dia 24 de junho. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo da mediunidade com a apostila número 1 da FEB, como já temos feito. Então, enquanto outros vão chegando, apenas algumas lembranças quanto à água, quanto à página 189, para que nós sigamos com ela. Então, mais uma vez, todos bem-vindos. Eu estou aqui nos Estados Unidos, transmitindo daqui, na companhia da Cristina, da Cristiane, da Estefânia e da Mônica, que é, vamos dizer, a nossa equipe de atividades mediúnicas que nós temos tido a oportunidade de realizar. Estamos todos aqui no mesmo ambiente. Então, eu vou pedir para a Luciana, para nós começarmos a reunião, para que você cante 2 músicas à sua escolha, tá bom? E lá para o fim, você vai poder de novo nos brindar com as melodias. Então sejam todos muito bem-vindos. Luciana, muito obrigado, viu? E então ele veio e disse: já é hora de seguir. E indicou um caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confie, vão. E então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra, mãe que nos abriga, por seu amor haveremos de amar. E ao final da luta, ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai num hino. Então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra, mãe, que nos abriga por seu amor. Haveremos de amar. Silêncio, acalme o coração, cale os teus ruídos e aguce os teus sentidos. Silêncio, acalme o coração, cale os teus ruídos e aguce os teus sentidos. Sinta a paz chegando de mansinho
a envolver, a embalar. Ouça a voz que fala bem baixinho, docemente a consolar. Eu sou Jesus, eu sou o alento e a luz, eu tenho a paz e vos dou a minha paz. Faça silêncio em ti, para que possas me ouvir. Silêncio na alma, é prece que acalma. Silêncio na alma, é prece que acalma. Silêncio, prece, silêncio. Que Muito assim bem, seja. Luciana, que assim seja. Nós vamos então buscando uma breve oração, agradecendo a amizade de todos, o interesse de cada um no estudo da mediunidade e solicitando a todos os amigos espirituais que nos envolvem que possamos estar em melhores condições para o aprendizado dos temas da noite de hoje, que nós possamos guardar tudo conosco, que tudo seja muito proveitoso, e enquanto nós vamos estudando, que nós também, num ambiente de paz, de alegria, possamos estar doando, pensando naqueles que vão se sentir melhor com aquilo que a espiritualidade possa levar a cada um em qualquer lugar do mundo, no período em que nós estamos estudando juntos. Nós agradecemos a presença de todos e também a dos amigos espirituais, dos nossos anjos protetores, para que o resultado seja o melhor possível. Muito obrigado, amigos espirituais, e que assim seja. Então, meus amigos, vamos buscar aquela página que é a 189, programa número 1, módulo 3, tema 3, o obsessor e o obsidiado. Então, vocês já estão estudando essa temática há bastante tempo, não é? Por quê? Porque é como uma prioridade para nós, porque também envolve como que o autoconhecimento no sentido de conhecermos melhor que mundo é este, as raízes das nossas dificuldades, de tal forma que isso nos traga gradativamente mais e mais esses elementos de consciência da realidade. Então, por se tratar de um mundo de expiações e de provas, nele existem bilhões de obsidiados e de obsessores. Então, não é um problema simples, não é uma questão incomum. Pelo contrário, é como que a regra. E nós todos temos que conhecer melhor essas questões para ajudarmos
em que e onde formos chamados para isto, dentro das questões individuais e dos dramas das pessoas que estão doentes por todo lado. E nós nunca vamos esquecer de que por trás dos doentes e das doenças dos doentes, nós temos espíritos que os influenciam, e muitas vezes de maneira que isso gera e ou mantém o sofrimento, independente do diagnóstico, seja de um problema de doença clínica, seja de um transtorno mental dos muitos que existem na humanidade, envolvendo qualquer um de nós. Então, esse estudo, ele também nos ajuda na prevenção. Em que termos? Se eu tenho ideia de como as coisas funcionam, de quem nós somos, de quem é quem do outro lado da vida, da lei das afinidades, da lei de causa e efeito, de ação e reação, da lei de responsabilidade pessoal, esse tal de autoconhecimento, ele me ajuda na prevenção, me ajuda na cura, me ajuda na libertação, porque aqui na Terra, né, Mônica, ninguém está livre de, em alguma altura da vida, não é? Às vezes até por longos anos, ser alguém, vamos dizer, sofrendo de obsessão. Lembram daquela expressão, está no prefácio do livro Diálogo com as Sombras? Prefácio de Francisco Thyssen, quando ele dizia: a obsessão é o maior flagelo da humanidade. Então, é isso que nós estamos vendo, né? Então, vamos para a leitura, vamos ver, acredito que vamos ficar neste tema número 3, depois vamos abrir para perguntas e respostas, tá bem? Então, vejam lá, para a perfeita compreensão dos mecanismos da obsessão, com vistas à assistência desobsessiva, importa identificar quem é o obsessor e o obsidiado, bem como os vínculos que os unem. E o capítulo de hoje aborda isso. Então, o primeiro item é sobre o obsessor. Então, obsessor é o que busca influenciar mentalmente o obsidiado com a expectativa de dominar-lhe a razão e os atos. Vocês já pensaram na gravidade disso? Vocês já imaginaram que, havendo uma predisposição, um espírito, um conjunto deles, possa pretender dominar a qualquer um quanto à razão individual e os atos? Pois bem, normalmente considera-se obsessor uma alma cruel que pratica o mal por puro prazer. A verdade nem sempre é esta. Pela impossibilidade de comunicar a realidade em que se estaciona, o desencarnado sofre, às vezes injustamente, a acusação de perseguidor, quando, no cerne de toda a problemática, pode ele ser a vítima que busca, pela vingança, reparação do mal que lhe foi causado. Então, muitas vezes os papéis se invertem, já se viu isso. O obsediado pode antes ter sido o causador de problemas sérios para aqueles que hoje lhe cobra as dívidas pelos males praticados. Então, seja como for, tudo é delicado, tudo merece o nosso conhecimento, a nossa atenção,
para que nós tenhamos, diante dos problemas humanos, pessoais, familiares ou de coletividades maiores, a ideia de onde que cada situação teve início. Quem gerou o quê? Com o objetivo qual? De todos serem devidamente libertos, acolhidos, envolvidos por algo tanto dos encarnados como dos bons espíritos, para que haja um saneamento deste ambiente conflituoso que sempre tem origem no passado. Seja o passado de qualquer um nesta vida, seja o que é mais comum no passado até longínquo de qualquer um encarnado hoje e que hoje padece das consequências dos seus erros do pretérito. Pois bem, pela impossibilidade, repetindo, de comunicar a realidade em que se estaciona, o desencarnado sofre, às vezes, injustamente, a acusação de perseguidor, quando no cerne de toda a problemática pode ele ser a vítima que busca pela vingança a reparação do mal que lhe foi causado. E aí vem a dona Sueli Caldas Schubert, uma autora, uma trabalhadora espírita de Minas Gerais, que escreveu vários livros, um deles chama-se Obsessão barra Desobsessão. E ela trabalhou a vida inteira nesse particular. E aí, definindo o obsessor, dois pontos. Não é um ser estranho a nós. Pelo contrário, é alguém que privou de nossa convivência, de nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos. E alguém, talvez, a quem amamos outrora. Ou um ser desesperado pelas crueldades que recebeu de nós nesse passado obumbroso, que a bênção da reencarnação cobriu com os véus do esquecimento quase completo, em nosso próprio benefício. O obsessor é o irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram certamente com a nossa participação. Então, aqui a autora considera algo muito comum, mas existem outras questões em que os obsessores não tiveram nenhum vínculo antigo, mais ou menos antigo ou recente, com as vítimas destes obsessores hoje. Porque existem outras expressões dessas ligações entre desencarnados e encarnados. Nem tudo é como está aqui, mas essa parte que ela trouxe é uma parte para todos nós pensarmos, porque tudo isso foi e é muito comum. Mas existem outros departamentos, eu diria, que geram o ódio, a maldade, sem que seja por uma tendência como que é um acerto de contas. A verdade, às vezes, que é muito também triste, é como que o mal pelo mal. Vamos pensar um pouco sobre isto. O espírito que hoje importuna e persegue foi, portanto, eu diria, muitas vezes, alguém que sofreu de forma drástica, desequilibrando-se na dor e que retorna do passado em estado doentio por culpa, direta ou indireta, do obsediado, daquele encarnado que sofre esses efeitos. Analisando a posição do obsessor, afirma Emmanuel, pela psicografia de Chico, dois pontos. Obsessor, em sinonímia correta, quer dizer
aquele que importuna. E aquele que importuna é quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro. E ou a voltar-se contra nós quando estejamos procurando a retificação necessária. No procedimento de semelhante criatura, a antipatia com que nos segue é semelhante ao vinho do aplauso convertido no vinagre da crítica. Vejam que interessante. Daí a necessidade de paciência constante para que se lhe regenerem as atitudes. Obsessores visíveis e invisíveis são nossas próprias obras, espinheiros plantados por nossas mãos. Assim, o obsessor pode ter sido vítima de crueldades sofridas em vidas passadas, ou é o familiar ou amigo abandonado, prejudicado ou traído. A responsabilidade pelos cometimentos se impõe ao obsidiado, que, em um ou outro caso, é o causador do sofrimento de outrem, dentro daquele aspecto, daquela perspectiva que, desde o início do capítulo, a espiritualidade deseja nos mostrar. Então, isso é muito comum. E isso traz algumas reflexões e consequências, né? No sentido de que nós não temos que acusar o mundo espiritual e os espíritos de uma maneira como que inconsequente, como sempre fossem eles os autores, os causadores das nossas dificuldades. Eles participam, todos eles, dependendo também da consciência que cada um tenha e não tendo conseguido nos perdoar, não é? Agem como desafetos no mundo invisível, agindo sem que ninguém saiba, procurando o prejuízo para qualquer pessoa encarnada. Portanto, é imperioso, pois, desqualificar o obsessor da posição de ofensor sem remédio, para tê-lo na condição de alma necessitada de orientação, encaminhamento, amor e educação. Neste sentido, acusar o desencarnado de ser uma pessoa indigna é falta de caridade, já que ambos, obsessor e obsediado, são enfermos, intimamente envolvidos numa trama de mágoas e ausência de perdão. Continuando, trabalhando como que o perfil dos obsessores, e indo no parágrafo seguinte um pouco mais além. Contudo, há espíritos que procuram prejudicar outrem por inveja, ciúme ou algo semelhante. Outros porque se mantêm contrariados contra a expansão de certas ideias ou princípios com os quais não guarda sintonia. O fanatismo e a intransigência religiosa, assim como os diferentes tipos de preconceitos, são outras tantas causas da obsessão. As entidades obsessivas, que são espíritos ou grupos de espíritos, às vezes são falanges ou legiões, estabelecem influência negativa que pode ser neutralizada pela vontade firme do encarnado em se manter sintonizado com Jesus, com o amor, com o bem, com a caridade,
com a elevação espiritual, com a busca pelas virtudes dos espíritos, das pessoas, dos filhos de Deus, em qualquer época de suas jornadas humanas. Então, as entidades obsessivas estabelecem influência negativa que pode ser neutralizada pela vontade firme do encarnado em se manter sintonizado com Jesus e com os espíritos superiores. E aí vem Kardec. Há espíritos obsessores sem maldade, que até mesmo são bons, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. É como uma disputa intelectual. Para isso, procuram médiuns bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados e que lhes fascinam, a fim de os impedir discernirem o verdadeiro do falso, o engano e a permanência na ignorância. São os mais perigosos, já que os sofismas nada lhes custam. Muito bem. Então, aqui, os amigos da apostila descreveram algo bem sintético sobre o ou os obsessores. E agora vamos para o segundo e último item deste capítulo, tema 3, o obsediado. Então, a dona Sueli vai voltar, não é? Obsidiado é aquele que passivamente recebe sugestões mentais negativas e lhes dá acolhida. Lembrando que obsediados podem ser crianças bem pequenas, crianças na segunda infância, jovens, adolescentes, adultos jovens, adultos de todas as idades e pessoas idosas que vão viver os dramas ligados à demência, a problemas de depressão, de ansiedade. Tudo tem uma origem, acontecendo em qualquer época da vida dos encarnados em qualquer lugar do mundo. Então, é mais um dado para nós, não é? Ninguém está livre. Muito bem, às vezes o processo obsessivo ele já começou desde quando a pessoa reencarnou. Às vezes vem de antes de qualquer um tomar um novo corpo físico e se prolonga década após década. E às vezes só quando a pessoa adoece, num lugar onde tenha centro espírita, onde tenha o acolhimento fraterno e a pessoa ou a família vão buscar ajuda, é que pode haver aí uma mudança, uma libertação, algo que venha de um centro espírita, por exemplo, em qualquer lugar. Às vezes, quando há merecimento, mesmo não havendo uma instituição ajudando diretamente, há espíritos que podem libertar vítimas das obsessões quando eles têm as ferramentas, quando eles têm as técnicas para, mesmo independentemente de reuniões mediúnicas para isto, eles conseguem como que desligar desencarnados de encarnados, sofrendo e sendo vítimas há muito tempo. Então, tem várias, como que circunstâncias ou variáveis, o quanto cada um é merecedor de uma assistência, mesmo oculta,
para a sua saúde mental, para um grau de liberdade que às vezes não usufruiu ao longo de toda a sua existência. Mas chegada a hora, havendo merecimento, de mais de uma maneira, os benefícios podem vir. Então vamos ver aqui, obsidiado é aquele que passivamente recebe sugestões mentais negativas e lhe dá acolhida. Eu não vou deixar de lembrar que às vezes tudo é muito sutil, não é? Não foi à toa que há 2000 anos, na companhia dos apóstolos, dos discípulos, dos cristãos novos, Jesus falava da vigilância e da oração. Qualquer descuido, qualquer deslize pode ser fatal no sentido de um vínculo que se estabeleça e possa durar dias, meses ou anos. Então, quando se diz o maior flagelo da humanidade, quem disse conhecia muito bem isso tudo. E trouxe ali, no prefácio de um livro tão bom para o nosso estudo, para uma leitura pessoal, Diálogo com as Sombras, esta afirmativa como uma reflexão para nós. Pois bem, Sueli Caldas Schubert, na mesma obra anteriormente referida, define agora obsediado. É o algoz de ontem e que agora se apresenta como vítima. Inversão de papéis. Não é sempre, mas é frequente isto. Ou então é o comparsa de crimes que o cúmplice das sombras não quer perder. Tudo fazendo por cerceá-lo em sua trajetória ou caminhada. O enfermo espiritual de agora foi, em muitos casos, o responsável pelo descaminho de ontem, ou de outrem. A obsessão é como se for o passado que retorna, ensejando o reencontro reparador, terapêutico, de um certo modo, com o antigo comparsa ou vítima, segundo as manifestações da lei de causa e efeito, a que todos estão vinculados, a fim de que, reajustando-se perante a lei de Deus, perseguido e perseguidor, encontrem o caminho da libertação espiritual que os conduzirá à conquista da elevação que o autor chega a rotular de sublime. É possível, todavia, com esforço e vontade firme, transformar inimigos em amigos, tanto quanto o contrário sempre aconteceu. Pois a reencarnação nem sempre é sucesso expiatório, como nem toda luta no campo físico expressa punição. Ensina Emmanuel com sabedoria, : toda restauração exige dificuldades equivalentes. Todo valor evolutivo reclama serviço próprio. Nada existe sem preço. Por esse motivo, se as paixões gritam jungidas aos flagelos que lhes extinguem a sombra, as tarefas sublimes fulgem ligadas às renunciações que lhes acendem luz. Muito bem. Seguindo adiante. Se o esquecimento do reencarnado impede a completa lembrança dos fatos que iniciaram a contenda, a luta, o prejuízo, o sofrimento,
e que agora se desdobra é por conta e obra da misericórdia divina. Uma vez que a recordação poderia se configurar como demais penosa, o que impediria a renovação dos sentimentos. Tudo é bem dosado, apesar de milhões e milhões de tragédias pessoais, todas relacionadas a influenciações ocultas, mútuas, relacionadas também a vivências anteriores, que vão como que se reproduzindo, vão voltando nos tempos do encarnado que vive agora em qualquer lugar do planeta Terra. Muito bem. Se o esquecimento do reencarnado impede a completa lembrança, é por conta e obra da misericórdia divina. Lembrar nem sempre foi salutar, como assinala Emmanuel, porque lembrar quando ainda não há condições da pessoa ser assistida por grupos, vamos dizer, preparados para esse recurso, esse atendimento, pode trazer mais prejuízo, culpa, arrependimento, e várias outras questões que são tão comuns na Terra. Examinando o esquecimento temporário do pretérito no campo físico, importa considerar cada existência por estágio de serviço em que a alma readquire no mundo o aprendizado que lhe compete. Vocês lembram quando Emmanuel fala no tal capítulo roteiro do grande educandário? É muito nesse sentido. Não é para aprender a ler, a escrever ou se destacar numa ciência contemporânea qualquer, numa graduação ou pós-graduação, numa universidade qualquer do planeta. É em relação às questões morais. Não faz sentido? Pois bem, e isso, na essência, é o que verdadeiramente acontece, porque pouco a pouco o espírito reencarnado retoma a herança de si mesmo na estrutura psicológica do destino, reavendo o patrimônio das realizações e das dívidas que acumulou, a se lhe regravarem no ser, em forma de tendências inatas. Quantas pessoas têm a tendência à dependência química, de drogas lícitas, de drogas ilícitas? Em termos de saúde mental, é a maior tragédia que nós temos. Nós temos a depressão, temos o autismo, temos o pânico, mas nem se compara nada disso ao número de vítimas espalhadas no planeta das drogas, fora as questões do tráfico, as questões da violência por trás destes grupos que só querem se valer da dependência para enriquecerem às custas dos dramas dessas pessoas. Voltando e reencontrando as pessoas e as circunstâncias, as simpatias e as aversões, as vantagens e as dificuldades com as quais se ache afinizado ou comprometido. Ódios, amores desequilibrados, vícios, desvios da rota evolutiva poderiam ser revividos e repetidos, retirando o mérito do esforço da autotransformação. Mas, pela reflexão do que se sofre, pode-se avaliar o que foi realizado e replanejar o futuro.
uma lembrança de um pensamento. Dize-me com quem andas e te direi quem és. Não faz alguma ligação, sentido? Com o reconhecimento de que há necessidade de reparação, o obsidiado esforça-se por buscar o perdão e a perdoar-se, conforme as circunstâncias, buscando na compreensão, na renúncia e na reforma interior a força necessária para fornecer o bom exemplo ao perseguidor, que, tocado no âmago do ser, igualmente se transforma para melhor. Aqui uma reflexão a mais. Muitas vezes, nas reuniões mediúnicas, as pessoas pedem ajuda para os seus amigos, familiares, colegas, né? Então, é interessante de lembrar que, às vezes, os atendimentos são feitos e as vítimas das obsessões, os obsediados, nem chegam a ter ideia do que foi feito a benefício deles. E se isso não é, de alguma maneira, objeto de reflexão para aqueles que acabaram de ganhar esse grau variável de libertação, eles não vão ter, às vezes, ideia de como as coisas aconteceram, do quanto havia este ou aquele, um grupo ou uma legião que estava cobrando toda uma dívida do passado. E aí fica parecendo uma coisa de um milagre, uma coisa de um merecimento, que, claro, que se o bom resultado aconteceu, merecimento houve. Mas é importante engajar cada um a essa ideia de que nada é por acaso e de que vale a reforma íntima, a educação moral, para que seja vacina, para que não haja novas questões semelhantes amanhã ou depois. Seguindo adiante. Muitas obsessões surgem pelo interesse em uma vida regada pelo prazer e pela irresponsabilidade comportamental. Isso é do mais comum que existe, não é? A infância em relação à ideia da realidade de si mesmos, não é? A ideia de que tudo se pode fazer, não é? Em festividades, em questões coletivas, não é? Festas que poderiam ser mais úteis para o progresso humano e acabam sendo utilizadas no Brasil, em qualquer lugar, para dar margem a uma ideia de que tudo se pode fazer, sem preocupação com as consequências. Posso contar? Eu estava uma vez, eu acho que era eu mesmo, no Rio Grande do Sul, onde eu morava, lá numa década dessas qualquer, e num fim de semana de carnaval, a Sociedade Espírita Reencontro de Porto Alegre, fundada lá em 1984, um grupo de trabalhadores, nós fomos para Gramado, para fazermos um retiro, vamos usar essa palavra, e estarmos orando, estarmos dialogando sobre questões do próprio reencontro, porque nesse grupo havia alguns administradores e vários trabalhadores e médiuns. E era exatamente o fim de semana do carnaval daquele ano, não me lembro mais que ano que foi. E conversa vai, conversa vem, uma das médiuns, que era a Iara, médium da irmã Luísa, ela estava participando e doutor Bezerra, ouvindo a nossa conversa,
veio nos dizer algumas coisas gentilmente. E uma frase que eu não esqueci, que tem, sei lá, um tempinho. Façam aí vocês as contas. A ideia, ele disse bem assim: o carnaval é a dança macabra das trevas. Então, em meio a pessoas que querem pular alegremente, extravasar, não é? Dançar o que conhece, cantarolar, cantar por todo lado, isso também é real. Mas por trás disso e por trás de uma ideia de licenciosidade e de desmandos, como se tudo fosse possível naqueles dias, as trevas não perderam nunca uma ação numa atividade de vampirização. Se vocês lerem o livro Nos Dramas da Obsessão, nos bastidores da obsessão, Hermínio Correia de Miranda, vocês vão ver Hermínio. Perdão, não é Hermínio. Filomeno de Miranda. Vocês vão ver Filomeno falando exatamente disso. Ele chega a dizer que basta alguns dias de folia para vidas inteiras se comprometerem perante as leis de Deus. Como um alerta, sobretudo para os brasileiros. Então, vamos lá. Muitas obsessões surgem, foi a frase que me fez lembrar de Dr. Bezerra, pelo interesse em uma vida regada pelo prazer e pela irresponsabilidade comportamental. Dito de outra maneira, leia-se Carnaval no Brasil. Assim, como um exemplo apenas, é preciso tato para saber interferir no conluio estabelecido entre encarnado e desencarnado, sem lhes violar o livre-arbítrio. Por isso que o estudo doutrinário, a leitura das obras básicas, das obras de André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos, Filomeno, Dona Ivone, não é? Tudo isso é a nossa base, para nós não nos envolvermos com aquilo que se nos envolveu, se nos pertenceu em alguma época, que não aconteça mais. Afinal, obsessor e obsidiado não são estranhos entre si, atraídos por desejos e viciações não resolvidas. Encarnados e desencarnados unem-se em processos desarmônicos. Nessas condições, as emoções e sentimentos são corrompidos com o passar do tempo, produzindo desordens consideráveis à mente, com graves consequências no cosmo orgânico. Daí Allan Kardec elucidar: há pessoas que se comprazem numa dependência que favorece seus gostos e desejos. Conluio equivocado e, às vezes, como que dinamizado pelas trevas. Vemos, assim, que as paixões humanas inferiores são os condicionantes de processos mentais mórbidos. Obsessor e obsediado são, na verdade, enfermos da alma em busca de soerguimento espiritual. Guardam fraquezas emocionais e psíquicas que lhes impedem reconhecer a ilusão em que se encontram. Com o tempo, trabalho, estudo, esforço, aprenderão a se libertar desta prisão espiritual em que ora se encontra. Então, educandário e hospital. Porque tudo isso pode ensejar transtornos mentais e, como ele colocou, problemas médicos, físicos, químicos, biológicos, que podem
ter uma duração maior ou menor. Então, minha gente, por agora nós vamos finalizando esse chamado tema número 3. Então, como é que nós poderíamos fazer agora? Quem quiser, vamos abrir propriamente as suas janelas aqui no Zoom e vamos ter uns minutos para eventuais questões, dúvidas, comentários, que, claro, tenham a ver com essa temática que é das mais importantes para nós, por ser como que uma questão tão séria, tão delicada, tão universal no planeta. Enfim, é o que temos, porque é o que somos. Enfim, fiquem à vontade, vamos conversar um pouquinho, se desejarem. Boa noite a todos. Boa Eu teria noite. uma questão. Pensando na primeira explicação ali, né, da obsessão, de vir de outras situações assim de desafeto, deixa eu pegar aqui meu folhinho para explicar melhor. É possível que a dinâmica entre o obsessor e o obsediado pudesse acontecer assim em várias encarnações, digamos, nesta encarnação, um obsessor, né, estaria em um desafeto meu de outrora, onde eu, de alguma forma, tenha cometido algo, onde eu, para ele, nesta encarnação, isso não seria resolvido e numa encarnação futura, essa dinâmica ocorreria novamente. É possível isso se estender por várias? Ana Cristina, é bem comum, é mais além de possível. Lembrando que não basta uma vida para uma boa parte dos envolvidos nessas questões conseguirem, ainda mais quando não chega uma ajuda mais compatível com o que a dupla, vamos chamar assim, pensando apenas nesse par obsessor-obsidiado, nem sempre há uma condição para que o benefício chegue e possa causar esse como que desligamento relativo, pelo menos na questão da gravidade do nível de sofrimento entre as partes, não é? Então, a lei do progresso é uma lei que favorece toda a humanidade, mas em escalas diferentes, que envolve merecimento, que envolve, vamos dizer, variáveis distintas. Então, depende também muito da consciência que cada um tenha da sua realidade, dos motivos das suas infelicidades e daquilo que compreende com o que conhece, do que deva buscar melhorar em si próprio, fazendo a sua parte. Porque nós nos acostumamos, Ana Cristina, ao centro espírita. Nós nos acostumamos a trabalhar esse tema como espíritas, que já é algo muito positivo, que nos ajuda a atender a buscar ajuda e nos melhorarmos, não é? Para que estejamos confortáveis, livres dessas dificuldades e nos preocupando com qualquer um que tenha vínculo conosco para que esteja livre também. Mas se nós nos lembramos que os espíritas no mundo são um percentual ínfimo e que esses dramas são uma rotina nos relacionamentos de pessoas ou interpessoais no mundo inteiro, lembrando do estudo da última vez que estivemos juntos,
que a obsessão existe de desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, tanto quanto aqueles dois exemplos, e esse que é o mais conhecido, daqueles invisíveis quanto a nós. Mas nós também possamos obsidiar desencarnados, por ideias fixas, por dificuldades morais que nós, com certeza, ainda conhecemos de perto. Então, nem sempre uma vida, pensando na resposta para você, para nós todos, é a ideia de que existem processos tão antigos, tão enraizados, que uma vida é apenas uma possibilidade de uma etapa nesse processo libertador. Outra questão que vem daí, né, Ana? A hora é agora. Que nós possamos ter os pés sobre a terra, mas que tentemos nos desvencilhar do que seja ainda hoje algo tão comum nesse mundo. Que os nossos corações e os nossos olhos estejam posicionados, olhando para as estrelas, sonhando com os mundos superiores, reconhecendo-os e, nesse mesmo gesto, lembrarmos dos espíritos elevados que tentam nos dar a mão, que tentam nos libertar de todos esses dramas. Mas se a pessoa não olha, não estudou, não busca algo que vem das alturas e que está à disposição de todo mundo, o processo é mais lento, mas ele é inevitável. Mas não é verdade que quanto mais curto o sofrimento, melhores condições evolutivas nós teremos? Agora, você imagina nós estarmos conhecendo tantas populações da maioria dos países que não têm a menor ideia de nada disso. Como é mais difícil? Você já imaginou por isso mesmo o compromisso dos espíritas em tratando dos temas mais sensíveis, estarem sempre ajudando pela palavra, mas sobretudo pelo exemplo? Tá certo, Ana? Muito obrigado, viu, pela pergunta. Eu que agradeço. Então, eu posso fazer uma pergunta? Todos podem, Vanessa. Tá, não, é que eu achei que você fosse concluir. Na semana retrasada, a gente falou, você falou um pouquinho, alguém falou sobre auto-obsessão, e aí você explicou um pouquinho. Eu queria saber, entender um pouquinho melhor como que funciona esse processo de auto-obsessão. Olha, Vanessa, isso é uma pequena ciência dentro da grande ciência. Mas a ideia básica qual é? Não é que você seja duas pessoas numa só. Não é? Nós tivemos várias personalidades em outras vidas. Então, essa é uma ideia interessante de nós guardarmos. Não é? Hoje nós temos nome completo, idade, endereço na encarnação atual. Mas nós já vivemos muitas experiências distintas daquelas que nós estamos vivendo agora. Então, tudo isso está na nossa memória. Nada é perdido. Então, isso tem um lado sensível, mas tem um lado lindo também, não é? Nós somos consequências de nós mesmos. Então, no mundo de expiações e de provas, né, nós vamos programando cada existência. E durante cada uma delas, as coisas vão acontecendo, mais ou menos dependentes das nossas escolhas. Então, numa altura qualquer da vida, nós vamos viver situações difíceis, outras muito boas e felizes. Tudo isso vem também do nosso passado e de uma ideia
íntima de cada filho de Deus, de encontrar a felicidade, de se libertar das limitações. Então, dependendo do que nós tivemos a chance de educação pelos nossos pais, educação dentro de casa, educação escolar, desde o jardim de infância, né? Desde primeiro grau até todas as etapas que alguém possa, como que ir adquirindo. Nós deveríamos filiar todo esse processo pedagógico, educativo, para algo proveitoso para o progresso de cada um de nós. Nas coisas dos valores que, uma vez pensados, cultivados, nos levem à felicidade. Mas uma grande maioria não se liga nisto, por limitação de entendimento. Por isso que importa muito, numa nova existência, com quem vamos estar. Quem serão nossos pais, demais familiares, porque cada um, filho de Deus na Terra, pode aprender nas mínimas situações, nas situações mais tênues, de tal maneira que esse é um processo. Então, o que é a autoobsessão? É alguma coisa de uma tendência que vem de você próprio e que pode te dar, vamos dizer, uma possibilidade, portanto, de você se equivocar, de você ser testado e não passar no teste. E dependendo do quanto você tem aquilo como uma ideia que vai se fixando com o tempo, aquilo vai se corporificando, aquilo vai criando uma sedimentação na personalidade atual. E isso pode não ser benéfico, dependendo do teor, dependendo do tema. De novo, é curioso isso. A sugestão que lembrávamos de Jesus, a vigilância e a oração, ela cabe aqui também. Eu preciso vigiar, mesmo que não tenham espíritos além de mim no meu entorno, eu preciso me vigiar. Prestar atenção em que eu estou pensando e sentindo, escolhendo no dia a dia para com a minha própria vida. Disso vai resultar algo bom, se eu estiver atento. Se eu estiver desatento, a chance de não dar certo ou de você acabar fixando algo que vai te levar ou te conduzir a uma realidade, aquilo pode ser mais gravemente ou menos gravemente capaz de te trazer mais dificuldades do que aquelas que nós já trazemos do nosso próprio passado. Fica razoável assim? Na verdade, Fica, Vanessa, obrigada. de nada, eu falo assim, mas somos aprendizes, todo mundo. Então, essa coisa do orar e vigiar, isso não é para de vez em quando. E quanto mais o mundo, ele, sendo o que é, expiações e provas, ele contém espíritos de uma natureza ainda de muitas imperfeições, Jesus não disse isso em Júpiter, em Saturno ou em Mercúrio, pertinho do Sol. Ele disse isso para a nossa comunidade, para essa grande família que ele muito bem fez questão de reunir na Terra, tendo ele como modelo e guia. Tá bom, Vanessa? Obrigado, viu? Muito bem. Vamos cantar? Alguma questão a mais? Então, agora são no horário de Brasília, 8h08. No horário aqui na região dos Estados Unidos, onde nós estamos,
uma hora menos, né? Agora aqui são 7h08. E nós estamos aqui reunidos e acompanhando o estudo da apostila. Então, quem sabe agora, né, como uma forma de nós agradecermos a oportunidade que vem se renovando cada semana um pouquinho, que nós possamos ter a nossa Luciana Marins cantando para nós mais 2 músicas, a escolha dela, para que não apenas possamos usufruir da sua voz e das melodias, mas que enquanto escutamos o que ela vai escolher e cantar, isso seja uma forma de agradecermos, uma forma de oração em benefício dos doentes do mundo inteiro, das vítimas de violências desmedidas pelas guerras que estão acontecendo em toda parte, sobretudo na Ucrânia, no Sudão e na Palestina. Então, vamos acompanhar a Luciana e vamos vibrar com ela, não é? Doando pequenas moléculas sadias, como dizia Kardec, em favor de uma espiritualidade linda que não se afastou um segundo de nós e que está mais desejando trabalhar, ajudar, amar e servir aos muitos necessitados da Terra. Luciana, te acompanhamos. Vem, Jesus divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor, a gemidos de aflição. Já não há mais primavera, criancinhas pedem pão. Homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo,
iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Se tens fé, não te aflige a noite escura, ao coração que a lágrima domina, ele estende carinhoso a mão divina e abre as portas da paz, risonha e pura, alivia a aspereza da amargura. E sobre as trevas de miséria e ruína, acende nova estrela matutina, na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos, sob a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o mestre amado seguirá contigo, seguirá contigo. Seguirá contigo. Muito Que bem, assim, Luciana, que assim seja. Muito obrigado, viu? eu que agradeço. Muito obrigado. João Cabete. Então, gente, estão todos bem? Todos bem dispostos? Então, acho que já podemos nos despedir. Eu sei que ninguém quer isso. Poderíamos ir até meia-noite hoje, né? Mas cada um já tem a sua programação. Nos veremos na prece pela humanidade. A de hoje já aconteceu. Amanhã, depois, tá bom? Sigamos abraçados, estudando, refletindo e nos vendo de vez em quando. Uma noite linda para vocês todos e até a próxima oportunidade. Tá bom, gente? Beijo. Cuidem-se bem e até lá. Boa Muito noite. obrigada, boa Obrigado. noite. Muito obrigada. Boa